A distopia do homem trabalhador, acusado por usar bermuda apertada. Tá rolando um vídeo na internet aí que tá viralizando, né? Todo mundo achou um absurdo esse vídeo aí. O cara tava trabalhando de boa lá, assim, no ônibus, né? Só que ele resolveu usar uma bermuda apertada lá, tranquilo, né? E de repente uma mulher do lado dele, assim, começou a surtar. A falar as baboseiras lá, falou que ele tá com o negócio, falou que ele tá com aquilo lá, né? Falou que tava recebendo um assédio. E foi impressionante que todo mundo ficou. Achei incrível a reação das pessoas dentro do ônibus, todo mundo ficou pasmado, todo mundo ficou quieto, ninguém falou nada, ninguém defendeu o cara, e o cara, ele tentou se defender, na verdade. Porque ele falou assim: ah, eu trabalho aqui, sempre trabalhei aqui, né? Sempre, sempre passei por aqui, aliás, no trabalho, né? E eu nunca fiz nada a ninguém, né? Daí as pessoas meio que tentaram respeitar mais o cara pra não linchar o cara, porque acho que em outras situações poderiam linchar ele, né? Nessa acusação aí. E a mulher começa a falar pra ele descer, né? Então, é tipo, sofrendo ameaça e a mulher também começou a filmar a parte íntima dele. E isso daí ficou por isso mesmo, né? Acho que muitas aí vão passar pano pra essa mulher aí, mas não podemos passar pano não, porque ó, isso é uma coisa muito séria e que se fosse o contrário, o carinha tava, com certeza esse cara aí tava preso, né? Tava preso, ia ser linchado e ia ser cancelado na internet. Agora, como é mulher, aí vão deixar, é mulher, aí pode deixar, né? Mas isso aí também, na verdade, ele sofreu danos morais, sofreu um monte de coisa aí, né? Que deveriam, a saúde mental dele, isso aí foi tudo jogado em xeque, né? E ninguém não tá nem aí, na verdade, porque o cara é um trabalhador, é um homem comum, ninguém tá nem aí pra ele, na verdade, né? Mas a gente é bom a gente sempre salientar que ocorrem coisas assim, porque o homem tem que saber se defender quando ocorre coisas assim injustas assim, né? Então o negócio, pelo menos ele fez o certo de tem que manter a tranquilidade, só que a gente tem que brigar pelo nosso direito. Se a pessoa que tá errada, se a pessoa é louca, então é ele que briga pelos seus direitos. Mas isso aí é uma coisa que pode acontecer com qualquer homem comum, qualquer homem trabalhador, né? Uma mulher pode se desesperar, pode achar do nada que você tá assediando ela, mas mesmo estando errada, ela acha que outros caras vão ajudar ela, entendeu? Porque ela acha que existem cavaleiros brancos e a tendência é sempre o homem querer ajudar a mulher, né? E outra coisa também importante a gente dizer aqui que a palavra da mulher tem muito peso. Ela sabe que tem muito peso. Se a mulher falou alguma coisa, ela sabe que todo mundo vai pra cima do cara, entendeu? Porque ela é indefesa, porque ela é mais frágil, entendeu? E ela viu que o cara tá errado e ela cismou. Só que a gente percebe aí que há uma super injustiça aí, uma loucura da parte dela, né? Porque, na verdade, o cara nada mais fez que tava usando apenas um short, lá, uma bermuda, e cada um acha que tem que usar a roupa que quiser. Agora, se ela quiser ficar olhando para onde ela, cada um olha para onde quiser, né? Igual quando os maridos também não deixam a mulher vestir roupa. Aí o homem é tido como escroto, como privador não quer deixar as mulheres ter privacidade, né? Fazer o que quer, né? Aí eles são cancelados facilmente, mas quando a mulher faz isso aí, em público, aí não, né? Aí então vão passar pano pra ela, porque ela é uma mulher e ela chala, parece uma criança mimada que não é responsável pelos seus atos, né? Parece que não. E a gente percebe também que apesar dela estar começando a justiça com ele ainda por cima tem que se justificar, falando assim, não, que nunca fez nada pra ninguém, que sempre pega ônibus aqui, então ele tem que se justificar pra quê? Pra evitar ser lixado, né? Então, pra você ver como que é a palavra, assim, só a palavra da mulher, hoje em dia pode destruir, assim, do nada, assim, com o homem, assim, né? E até desconhecido, assim, então a gente pode ser vítima aí, né, de casos como esse. Então é bom a gente saber, a gente aprender com casos como esse, a analisar e ver qual a melhor postura a se fazer, né? Pra manter a nossa saúde física, a nossa saúde mental, né, intelectual. E que não perca, e manter o nosso emocional, né? Nossa inteligência emocional sempre tem que estar em dia para evitar intrigas, que não utilizar a força física. Então a gente tem que ser sempre ir pela razão, né? O engraçado é que as mulheres usam a roupa que quiserem, elas sempre usaram as roupas que quiserem e tá tudo certo, né? Agora, tipo, o homem não, o homem agora, ele parece que as mulheres estão começando a fazer desse jeito agora, e estão privando o homem de usar certos tipos de roupa, porque senão é assédio, né? Então é uma coisa absurda, assim, pasmante que tá acontecendo na sociedade, né?
E a mulher começa. Incrível que a mulher começou a filmar a parte íntima do cara, falando assim, ainda falando pra todo mundo bater no cara, entendeu? E contra ele, falando assim: vocês vão deixar ele fazer isso? Tá com volume na calça, tarado, ele tem que descer, entendeu? Daí fica uma coisa assim que ninguém acredita. Tipo assim, ninguém fica contra. Interessante que ninguém ficou contra a mulher. Todo mundo ficou quieto, porque um bando de covarde dentro do ônibus, né? Deviam avaliar, ninguém. Acho que ninguém teve a capacidade de avaliar e ver que ela tava super errada, né? Teve que ficar só quieto e deixando a coisa rolar. Viu que o cara também não tava, que o cara tava correto, né? Mas deviam defender ele, né? E ver e deixar a loucura da mulher fazer, a louca da mulher fazer o que ela quisesse, fazer o estrago, assim, arrebentar com o emocional do cara, né? O trabalhador lá que estava indo trabalhar e utilizava o ônibus todo dia para trabalhar, né? Então ela acha assim que, tipo assim, que os homens, outros homens vão achar assim, vão achar que, poderia ser minha irmã, poderia ser minha mãe, e vão já peitar o cara assim, independente dela estar certa ou errada, entendeu? Acho que vão peitar o cara e vão, tipo assim, bater no cara, tipo assim, mandar o cara vazar, entendeu? Então ela joga com isso daí, com a feminilidade dela, achando que ela tem razão de tudo, apesar de estar errada, né? A gente percebe também que esse cara, ele se defendeu bem, né? Que ele falou, ele teve que se explicar, porque se ele não se explicasse, se ele fosse omisso, ficasse falando assim, ai, para, ou se ele xingasse a mulher, ele com certeza ele poderia seria, eu acho que linchado e jogado pra fora do ônibus, entendeu? Então o que ele pôde fazer é só explicar, e ele fez o certinho, ele usou a razão dele, entendeu? Ele se explicou corretamente, porque outros homens poderiam perder a cabeça, porque na verdade ela agrediu ele emocionalmente, né? Poderia perder a cabeça. Às vezes um cara que não tem inteligência emocional poderia bater na mulher e se ferrar, entendeu? Porque tudo começou por quê? Por uma falsa acusação, entendeu? Por uma loucura de uma mulher. Então a gente tem que estar apto a isso daí. A gente tem que ter, o homem hoje em dia ele tem que ter a inteligência emocional. Porque se ele não tiver inteligência emocional, ele vai. Ele pode ser provocado, como foi esse cara aí do ônibus, e pode perder a cabeça, pode cometer uma agressão. Por quê? Tudo por quê? Porque a mulher foi louca lá e acusou ele injustamente, que estava de assédio, entendeu? Então, é pra você ver como que tá complicada a situação, né? Então, o homem tem que ter escudos em todas as áreas da vida, entendeu? Ele tem que ter o escudo financeiro, tem que ter o escudo social, o escudo emocional dele, tem que estar tudo em dia para evitar que o quê? A gente sai na rua para trabalhar e a gente pode ser acusado de alguma coisa e a gente tem que engolir isso e tentar se explicar para tentar não se ferrar na vida, entendeu? Que qualquer coisinha se alguém acha que você está assediando, do nada assim, pode assediar. Todo mundo tem livre-arbítrio, né? Então eu acho que a gente tem que saber se defender, a gente tem que estar sempre em dia com essa inteligência emocional que como esse cara teve aí, porque muitos outros aí não ia aguentar, não. Ser injustamente, ser destruído mentalmente, assim, dessa forma, e ser acusado injustamente, assim, é muito triste, né? Muita gente ia ficar desesperado e poderia acontecer muitas coisas poderiam acontecer de ruim ali com ele, né? E ele podia se afundar cada vez mais, porque por causa de uma loucura, entendeu? De uma mulher. E isso aí pode acontecer, a gente tem que notar que isso aí pode acontecer não só em busão, mas pode acontecer em uma balada. Às vezes você tá lá, a mulher não gostou do cara, fala pro segurança, ó, o cara passou a mão em mim ali, tira ele daí. Aí o cara vai lá e tem que tirar, porque até o cara se defender, até o cara provar que não. Então a gente tem que ter a consciência na sociedade que a palavra da mulher tem muito peso, entendeu? E pro cara, e o homem né, é tido como um operário comum, entendeu? O cara é trabalhador. O homem não falta, não, entendeu? O homem é isso daí mesmo. O cara tá. A mulher falou, então, ó, aí, sem ter prova, geralmente sem ter prova ali, o cara é banalizado, o cara é tesourado e é cancelado, entendeu? Então a gente tem que estar sempre de orelha em pé com isso daí, a gente tem que saber o nosso lugar na sociedade. E o que a gente pode fazer é isso, é avaliar e ter as nossas armas na nossa vida, assim, na nossa mente, para se defender de coisas como essa, que pode acontecer com qualquer um. Aconteceu com um pobre trabalhador? Tudo bem. Pode acontecer com o cara mais rico? Pode acontecer com qualquer um. Uma mulher que tá inveja do cara, não foi com a cara do cara e quer ferrar com ele, então basta apenas uma palavra. É, pode ser uma louca, ou, entendeu? Pode ser uma loucura aí, ou pode ser por vingança, ou por inveja do cara, ou outra coisa, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso daí até ele se explicar, falar assim, não foi, não fiz nada. Aí, não, até lá ele já pagou o preço, entendeu? Ele já foi expulso da boate, ele já lincharam ele dentro do ônibus, entendeu?
Então, isso aí é abismante, isso daí é uma coisa injusta. Eu acho que talvez deveriam ter leis, né, que protegesse mais os homens aí nessas coisas aí. Porque muitos homens são inocentes, como esse cara do ônibus foi, e foi prejudicado moralmente. Aí acho que cabe até um processo nesse caso aí. Ele pode até denunciar ela por danos morais, né? Uma, a mente do cara foi destruída, né? Até foi coitado do cara, né, desse cara aí, entendeu? Então ele merece aí um tratamento, merece uma indenização, sim. E a mulher, geralmente vão passar pano pra ela, né? Porque, mas se fosse ao contrário, o cara estaria com certeza atrás das grades. Com certeza ele ia se ferrar na internet, ia ser cancelado, e judicialmente ia se ferrar também. Ia ser preso, ia pagar pensão, ia pagar danos morais e tudo mais. Então a gente não pode deixar que isso daí aconteça, né? Isso aí no caso é uma distopia, né? Tipo uma opressão que ocorre com os homens aí, trabalhadores, né? Os homens que são considerados pela sociedade de baixo valor, né? Trabalhadores comuns, né? Que hoje em dia eles não estão, do jeito que tá assim, não estão tendo não pode ter nem o livre-arbítrio de vestir a roupa que quer, né? Senão eles vão ser assediados. Tipo assim, a mulher queria ali que ele fosse preso, então. Então ele poderia ser preso, então, por causa que a mulher acha que ele usou uma roupa ali e fala o que quer, entendeu? Aí usou a roupa e acha, só porque ela acha que o cara tá assediando, falou tudo errado lá as coisas, e ela queria que fosse expulso do ônibus. Certo? Ela queria muito mais, queria que o cara se ferrasse, fosse preso, porque a acusação de assédio é acusação de assédio, né? Não existe esse negócio de tirar do ônibus. Então, acho que foi uma falsa acusação e deveria também a sociedade ter mais punir mais as pessoas que fazem falsas acusações, né? A gente tá vendo vários casos aí do Danilo Gentili, do vídeo anterior da Juliana, com o Danilo Gentili é um exemplo, né? Então a gente vê muitos casos aí que, tipo assim, sempre é passado pano pra mulher e nunca acontece, né? Nunca acontece nada de ah, as punições devidas que deveriam acontecer. Assim como o homem, se ele estiver errado, ele também tem que ser punido. Mas quando a mulher acusa erroneamente, não, aí fica tudo de boa, entendeu? Fica tranquilo e o homem que se ferrou perdeu tudo que ele. é, a saúde mental dele que vai embora. Então a gente tem que ficar esperto aí. Vamos sempre pensar bem aí no que fazer, né? Quando, se um dia ocorrer falsa acusação contra a gente sabe nosso lugar, sabe que o homem não tem valor assim, né? E sabe que a palavra da mulher vale muito mais, então a gente tem que se defender contra isso, né? Então, infelizmente é assim, mas a gente, devagarzinho, a gente vai tentando ter forças aí para um dia, tanto a falsa acusadora quanto o acusador também tem que ser proporcionais aí. A gente briga por isso, para ser proporcionais as punições, né? E vamos com tudo aí, galera. Um abraço.